Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do InSpendcast. E se você acompanha, já sabe, aqui a gente fala sobre gestão de pessoas, empreendedorismo, liderança, cultura organizacional e hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Solta a vinheta aqui! Muito bem, gente, estamos de volta aqui com mais uma edição. Eu já perdi as contas, depois eu vou ver que número que é essa edição aqui, porque eu já perdi. Fizemos mais de 40 podcasts, sem contar as resenhas que nós fizemos dentro de outros eventos. Mas olha, estou muito feliz com esse programa de hoje, porque eu estou recebendo aqui uma pessoa que, de longa data, a gente se conhece há muitos anos, trabalhamos juntos. Eu diria, inclusive, que ela foi uma das minhas mentoras no início da minha carreira. Aprendi muito com ela. Eu vou trazer ela já aqui, porque tem tanta coisa para perguntar e para falar com ela que... Bom, Eli, eu vou te chamar de Eli em alguns momentos. Eliana Schmidt. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo espaço. Tenho certeza que o conhecimento que você vai compartilhar aqui hoje, só do aquecimento que a gente fez aqui, falamos de muitas coisas aqui, viu, gente? Algumas coisas polêmicas, outras quentes. Não tem como não falar de coisa polêmica no Brasil, né? Não tem. Tudo aqui vira polêmica. Ou tá de um lado, ou tá do outro. Às vezes tá dos dois lados. E, na verdade, a impressão que eu tenho é que a gente que está no corporativo, a gente quer ficar distante dessas coisas todas para que possa o negócio caminhar, né? E é difícil, né? Porque nós estamos inseridos, né, no ambiente, mas às vezes a gente precisa de foco, de fato, era como a gente estava falando. Muitas vezes pode parecer que a gente está numa bolha, mas a gente precisa de foco, senão a empresa não se movimenta. Se você se prender em disputas que estão no macroambiente e que te afetam, você realmente não produz. Então é focar na produção, no melhor ambiente possível para as pessoas, no sucesso das organizações e seguir em frente. É o jeito, né? Desenvolver as pessoas, fazer as pessoas crescerem, a gente tentar crescer no meio disso tudo, né? Ainda bem que a gente está numa outra geração, né? Mais ou menos. Porque o que eu vejo, ele aqui, assim, a gente passou por uma época no país que foi uma época desafiadora, né? A época que a gente passou também foi desafiadora. Aliás, o Brasil, ele parece que ele nunca perde uma chance de perder uma chance, né? Nunca perde a oportunidade de perder a oportunidade. A gente viveu aí épocas de inflação, épocas de complexas de gestão, tanto de empresas quanto governamental, mas parece que era mais tranquilo a nossa fase ou eu me envolvia menos, não sei. Talvez seja isso, Cris. Eu acho que à medida em que a gente se desenvolve também no mundo organizacional, no mundo dos negócios, você vai ampliando sua visão, né? E à medida que você amplia a sua visão, você sai da sua bolha, olha como é que a sua bolha está inserida no todo, né? E você realmente se expõe mais a muitas verdades, inclusive, né? Será que é melhor viver dentro da bolha? Cris, eu acho que é importante a gente saber que é possível. Vamos chamar a bolha de um lugar possível, um ambiente de negócios que seja preservado pela integridade, pelo respeito às pessoas, pelo negócio justo, né? Para todas as partes envolvidas. Eu quero acreditar que isso que a gente está aqui chamando de bolha é o que vai tornar o mundo mais sustentável. Sim, no longo prazo, eu ainda quero acreditar sim. Então, é mais fácil viver na bolha. É importante, eu acho, a gente saber que existe uma possibilidade, né? No mundo dos negócios. Existe essa possibilidade. Vou falar que é uma, mas é essa possibilidade. Eu concordo com você. É que, sei lá, acho que é o que eu comentei, né? A gente tem mais acesso à informação do que tínhamos na época. Sem dúvida. A gente trabalhou junto há uns anos. Pouco tempo atrás. E acho que naquela época a gente tinha menos acesso. Muito, Cris. Muito mesmo desenvolvimento, né? A capacidade de ver, né, as coisas. Exposição e a capacidade de ver também. Eu vou contar um pouco do que você fez aqui. Exagera, tá, Cris? E assim, aqui nem entrou aqui a época que nós trabalhamos juntos. Ó, pra você saber, a Eliana, ela é executiva sênior de gestão do capital humano com forte experiência internacional. Ela trabalhou nos Estados Unidos por 5 anos e também em vários países ao redor do mundo, né? E por último, no papel
de business partners do RH, né? De RH global, inclusive. Uma baita experiência. De um segmento da organização. De um segmento da organização, né? Durante aí um processo de integração e pós-aquisição numa gigante automotiva. A automotiva é um desafio enorme. Eu falei que você tem muita experiência para compartilhar, porque a automotiva me dá a impressão de que ela vive tanto a sazonalidade, sabe? É como se ela tivesse uma... E aí você vai me dizer se sim, se não, né? Porque me parece que ela tem uma rampa e depois ela tem uma descidona. É a impressão que me dá, pelo menos. Não sei se isso é verdade. Eu acho que é um segmento muito forte no desenvolvimento da economia. A gente tem outros tantos segmentos que ganharam muita expressão, né? Como a área de tecnologia, infraestrutura para tecnologia. O automotivo diz respeito à locomoção, como é que você se movimenta de A para B. Então, vai continuar tendo um espaço forte. Vamos ver como é que a gente trata da transição energética, né, dos novos modelos de locomoção. Vamos ver como é que essas coisas se acomodam. Vai continuar sendo um segmento forte. A continuação, falando de você aqui, provavelmente foi de jovem aprendiz, porque ao longo de quase 2 décadas, participando bastante tempo. Participando da liderança de organizações, né, que você aqui apoiou vários líderes de negócio em grandes empresas do segmento que vai de embalagem até o automotivo pesado. Eu passei pelo segmento de appliances também. Mas assim, esse é bem o aspecto profissional, né? Eu também sou filha de uma mulher fantástica, uma inspiração, um exemplo, uma pessoa bastante corajosa e que também me inspira muito ao viver sempre no presente. Com quase 80 anos, uma pessoa do presente, do online banking e daquilo que está acontecendo no hoje. Uma inspiração para mim. Tá antenada? Super. Olha só. Super. O Cris, por acaso, também conhece, né? Conheço. Beijão para ela, inclusive. Tá assistindo a gente aqui. Tô com saudade da senhora. Eu também sou casada com um alemão há mais de 24 anos e sou a tutora da Lolita, né? Nós somos o resultado das nossas interações como um todo, né? Então eu acho que vale a pena entender um pouco aí desse aspecto profissional. Além de ter irmãs maravilhosas, né? Tenho também. Uma baita família. Tenho as melhores. As melhores irmãs são minhas. Tenho uma família excelente, tenho um relacionamento muito forte, né? A esfera família é muito forte para mim também. Cris, realmente são décadas. Eu trabalho há muito tempo, você sabe disso, a gente se conheceu, eu trabalhei nas áreas muito jovens, né? Muito jovens. Eu não tinha entrado na faculdade ainda, você também não, né? Não. Então, nós trabalhamos há muito tempo. Então, são décadas, sim, de trabalho. Nas quais eu realmente construí uma carreira da qual eu me orgulho, né? Foi ascendente, foi desafiadora, de crescimento exponencial em alguns momentos. Realmente, assim, trabalhando para empresas como a GE, como a Sonor, como a gigante de embalagem, a maioria da minha exposição é B2B, tem um pouco de B2C também, e a própria Wabico e a ZF, que foi a minha última organização, né, da qual eu saí no começo do ano passado. E já tem alguns anos, não poucos anos, que eu venho pensando em como transformar essa bagagem, esse conhecimento, tudo isso que eu aprendi, como é que eu coloco isso a serviço? De construirmos, através da gestão das pessoas, empresas que continuem a ter resultado financeiro positivo, que continuem crescendo, mas que também tenham um ambiente bom para as pessoas e que deixem um impacto positivo no mundo. Isso cada vez se tornou mais importante para mim. Nós estávamos falando há pouco sobre a expansão da consciência, a sua visão se torna mais abrangente, e para mim foi isso. Como é que eu coloco tudo que eu desenvolvi até agora a serviço de empresas, vamos dizer, que sejam mais sustentáveis, sem querer desgastar o termo. E por isso que eu criei a Elevate, né? O nosso objetivo é esse, ajudar, elevar a gestão das pessoas para que as empresas continuem sendo economicamente viáveis, né? Mas que sejam ambientes melhores para as pessoas. E você sabe que assim, né? Da vivência aqui, eu faço mentoria de muitos executivos e tenho estado em muitas empresas. Eu penso que a tua empresa veio para o mercado na hora certa, porque... Quero acreditar que sim, Cris. É verdade, é um desafio muito grande ali. É meio que um contrassenso, sabe, das coisas, né? Porque assim, todo mundo sabe da importância disso, mas normalmente não sabe como implementar.
tenha dificuldade, inclusive às vezes até de aceitação, sabe? Do tipo, como é que eu posso fazer ser sustentável, né, de maneira de poder entender o ser humano como humano e ainda assim ter resultado? Às vezes na cabeça dos gestores, principalmente dos gestores, é conflitante isso. Então precisa muito dessa bagagem sua, porque você vivenciou isso e tem como mostrar que isso é possível. Entendeu? É possível, é possível. É claro que você precisa de um alinhamento de fatores, né? Não vai ser só um desejo ou só o seu RH, o que é um erro bastante comum também, Cris. O meu RH não consegue isso. O meu RH não está gerando engajamento das pessoas. Então, assim, tem um alinhamento de fatores, tem um comprometimento muito importante da outra direção. Mas a gente pode ir explorando mais isso também ao longo da conversa. Até porque quando eu falei que você ia vir aqui para a gente falar sobre cultura organizacional, me mandaram um monte de pergunta aqui, já de curiosidade, né? Então, a gente vai explorar as coisas no meio do caminho. Me conta um pouco, o que é cultura? De uma maneira abrangente e depois organizacional. Cris, é bem interessante porque a cultura, ela existe. Quer você queira, quer você não queira. Né? Quando a gente trazendo isso para o ambiente organizacional, a cultura, esse é o jeito que nós fazemos as coisas aqui. Esse é o nosso jeitão de fazer as coisas. Então, assim, quais são os rituais que tem na sua organização? Eles existem. Sim. Você tendo consciência deles ou não. Estando você, inclusive, ou não, né? Exatamente, eles existem. Quais são as ferramentas? Né? Quais são os artefatos quando a gente está falando de cultura de um povo, por exemplo? Né? Quais são os valores? Quais são os comportamentos que as pessoas demonstram? Essa é a sua cultura viva. Ela está aí. Se você vai atuar de forma deliberada nessa cultura para guiá-la para um momento melhor para todos, que é a minha fala aqui, ou não, é uma decisão que você precisa tomar, né, como líder do negócio, e levar a sua organização naquela direção ou não. Mas a cultura está lá, ela existe. Tem muita gente que ignora ela, não tem, assim, na visão, não... Obviamente, como você vive ela, né? Você, que eu digo, todas as empresas, todos nós vivemos a cultura. Nós vivemos, tem uma cultura em casa, tem uma cultura, como se a cada ambiente, cada identidade minha pudesse viver um tipo de cultura diferente. Então, a organização vive a cultura, mas a impressão que eu tenho é que às vezes alguns líderes ou executivos fazem de conta que ela não está ali. Não sei se você tem essa sensação também. Então, Cris, você sabe que assim, as empresas tem esse jeitão. Esse jeitão, ele é a somatória desses comportamentos que a maioria das pessoas vão manifestar, começando pelo grupo de liderança da organização. Quando você está falando de empresas familiares, por exemplo, geralmente a cultura, ela é a personalidade do fundador. Ela pode ser mais assistencialista, menos assistencialista, mais eu mando, você obedece, ou ela pode ser participativa, ela pode ser de colocar a pessoa central, porque aquele é o jeitão do dono, né? Então, às vezes, pode ser que você tenha uma cultura, e eu não quero dizer que as empresas familiares sejam de culturas ruins e arcaicas, porque não é verdadeiro, de jeito nenhum. Você tem excelentes empresas que se desenvolveram em torno de uma família e que a família trabalhou na profissionalização da gestão e evitou determinados vícios, né? Eu acho que o ponto que você traz, ele faz sentido quando você tem uma liderança que assume que a organização vai refletir o comportamento deles, e provavelmente vai, e não necessariamente sejam os melhores. Agora, se essa liderança é cercada por uma arrogância do que o que eu faço é correto, e do que as decisões que eu tomo são as melhores, eu não preciso ouvir ninguém, então ele vai viver dessa forma, ignorando que aquilo está refletindo de uma forma negativa na cultura, eu colocaria. Como é que eu poderia definir, então... A gente tem que fazer recortes, né? Você sabe que o podcast é movido por recortes, né? Se você pudesse, então, aqui nessa câmera sua aqui, fechar, lacrar cultura, o que você diria aqui? Eu diria que é o conjunto de comportamentos que são manifestados, como é que as pessoas, que atitudes as pessoas têm, quais são as ferramentas, é uma empresa ágil, é uma empresa que troca muitas correspondências, é uma empresa na qual as pessoas precisam guardar suas correspondências para se proteger de acusações futuras, por exemplo, né? Então, quais são os rituais, quais são as ferramentas, quais são os valores vivenciados? Eu acho que esse conjunto, rituais,
ferramentas e valores e atitudes demonstradas. Isso forma uma cultura. Seja ela uma cultura de um povo, seja ela a cultura de uma organização. Gostei do que você disse, né? É o jeitão. É o jeitão da empresa, né? Nós fazemos as coisas assim aqui. Eu estava ouvindo ontem um podcast, aliás, não um podcast, era um resumo de um audiobook. Uhum. E aí ele estava se referindo ao autor, que eu não me lembro o nome dele agora, posso até depois ver aqui para o pessoal deixar na legenda, onde ele estava dizendo que a cultura é o jeito que as pessoas se comunicam dentro da empresa. Então ele associou de alguma forma a comunicação. A maneira como eu trato você, ou a maneira como me comunico com você, é a cultura da empresa. É um pouco disso, né? Eu acho que é um componente, né, Cris? Porque a forma como eu converso com você, a forma como eu falo com você, é a manifestação daquilo que é valor para mim. Uhum. Né? Se o respeito à opinião divergente da minha é um valor para mim, eu vou te tratar daquela forma. Se não é um valor para mim, eu não vou te tratar bem. Eu vou te tratar de forma desrespeitosa. Mas é um componente, porque essa é a cultura manifestada, né? Agora, se você me conta, eu chego na sua empresa, eu vou começar a trabalhar na sua empresa, você me conta, Eliana, aqui nós tratamos as pessoas com respeito, nós respeitamos a diversidade, nós respeitamos os horários, ou não, nós temos uma flexibilidade, se chegar 5 minutos antes, 5 minutos depois, tá ok. Agora a questão do trabalho presencial, aqui a gente trabalha, aqui a gente não trabalha, então você me introduz, você me conta qual é a sua cultura e eu vou entender, o ideal é você me contar isso no processo de entrevista, eu vou entender se ela funciona para mim ou não. Está baseada nos valores, né? Que é a expressão dos valores. Então, reduzir a cultura à comunicação, eu acho que é reduzir a cultura à manifestação, né, da cultura. Não é só isso, eu acho um componente super importante, mas a comunicação é a expressão dos valores e das atitudes que são valorizados no ambiente. Você precisa de rituais para reforçar esses valores. Você precisa. Qual é o ritual da sua organização? Você chega, você faz o quê? Você cumprimenta as pessoas se cumprimentam? Né? O que é que você quer gerar? Que rituais que você está enfatizando? Como é que você recompensa as pessoas na sua organização? Quando você recompensa, promovendo ou com reajuste de salário, você considera os valores que você quer reforçar? Porque é isso que vai moldar a sua cultura. E a cultura é viva, Cris. Ela é viva, ela é dinâmica. À medida em que você desenha quais são os seus sets de valores, você sensibiliza as pessoas, você diz para elas que é esperado que elas se comportem daquela forma a partir de agora, e o tempo vai passando, e se você começa a promover, recompensar, por valores diferentes daqueles que você disse que são parte da sua cultura, vai se alterar em direção daqueles valores que você está recompensando. Então, assim, não dá para ser simplista, é uma engrenagem, ela funciona com vários componentes, mas se você altera esses componentes, você altera a cultura. Entendi. Ela é viva. Faz todo sentido. Tem um livro do Daniel Pink, aquele Motivação 3.0, né? E ele analisa das gerações de forma diferente, né? Um resultado diferente pelas motivações. Então, nessa geração mais nova, nós podemos dizer que para mudar a cultura deveria ter uma recompensa de forma diferente para que se facilitasse essa... A motivação é um tema que dá outro podcast de 2 horas, né, Cris? Vamos lá. Dá agenda aí que eu vou querer ir falando de outro podcast. Não, porque a motivação tem a ver com aquilo que é importante para você, né? Então, assim, eu não vou motivar você, né? Eu vou alimentar aquilo que te motiva, né? E se você olha para a questão geracional, isso é um tema bastante complexo. Foi um tema com o qual eu trabalhei alguns anos atrás de forma bastante enfática. E havia muita discussão na época, foi uma temporada que eu trabalhei, alguns anos, né, que eu trabalhei nos Estados Unidos, alguma discussão com relação ao que é que nós vamos fazer com gerações diferentes no ambiente de trabalho. Eu volto um pouquinho na cultura, né? Então você conta para todo mundo como é que é esperado que as pessoas se comportem e talvez você tenha um resultado muito bom na mescla das gerações no ambiente de trabalho. Mas quando você fala de motivação, as gerações que a gente vê de X, Y, Z, milênio, Z e etc e tal, elas são marcadas por aquilo, uma pessoa é marcada por aquilo que estava acontecendo no desenvolvimento dos teen, né? Dos 14, 15 anos, daquela década, quando ela está moldando, é um espaço importante de moldar a personalidade, e os fatos que estavam acontecendo ao redor dela são os que moldam uma geração. Então você encontra características, se você volta e entende o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, evidentemente que
as pessoas de gerações diferentes podem ter razões para motivação que são distintas, né? A raiz é que todo mundo quer fazer um trabalho, ser reconhecido por aquele trabalho. Uns com mais intensidade e outros com menos intensidade, né? Quando a gente está falando de motivação e de ambiente de trabalho, essa característica, pelo que eu estudei até hoje, ela atravessa gerações. Você viu por que as empresas vão precisar da tua empresa? Porque precisa desse conhecimento. Não sei se é conhecimento ou articulação, sabe? Às vezes, quando você vai abordar um tópico como esse que eu quero ter ênfase e que eu criei a Elevate para focar, né, nesse desenvolvimento das empresas de uma forma não só financeiramente sustentável, mas eu acho que quando você coloca as pessoas, né, as lideranças, vamos dizer assim, para pensar e articular os pensamentos em torno desse tema, eu acho que as coisas vão ficando mais claras para as pessoas. Então, eu acho que uma ajuda para articular. Né? Toda a sabedoria está dentro da organização, né? Sim. Eu acredito muito no olhar para dentro da organização e me articular com a organização, entender como é que ela funciona. Tem algumas boas práticas, né? A gente pode até falar sobre algumas delas, mas aquela organização já tem uma cultura que é dela e a gente precisa entender se você vai fazer uma revolução ou se você vai fazer ajustes na cultura. Todo o conhecimento está dentro da organização. É ajudar a articular. Isso é bom e ruim, né? É o que é, né? A gente tem que lidar com ele para que seja uma mola propulsora positiva, para uma mudança que seja positiva. Eu gosto da analogia, quando você pega, por exemplo, na mitologia grega, aí você leva, né, todos os deuses gregos para Roma, eles ganham outra forma, né? Então você pega, por exemplo, Eros, que é um exemplo que eu acho sensacional, porque, Eros era um exemplo de fortaleza, de beleza e tal. E aí, quando ele vai para Roma, ele vira Cupido, que é aquele anjinho fofinho, gordinho, né? Com uma característica mais bebê, né? Então, de um guerreiro quase para um bebê. Às vezes eu tenho a impressão que as empresas contratam profissionais por conta dessa competência, dessa beleza profissional que tinha, e quando traz para cá a cultura, como diria o Peter Drucker, né? Ela engole aquele profissional e ele se transforma como os outros, né? Vira aquele exemplo do picles, das coisas dentro daquela conserva, que tudo que você põe tem o mesmo sabor. O mesmo sabor, entendeu? Eu acho que depende um pouco do quanto de distanciamento o profissional consegue manter, né? Do que é esperado dele. É uma dinâmica, Cris. Você traz um profissional, mas você traz um profissional para uma dinâmica que já existe. E para trabalhar com uma liderança que está lá. É dinâmico. Essa liderança quer realmente mudar ou é mais um processo de fachada? Parece que eu quero dizer que eu tenho por qualquer outro interesse ou motivação que possa existir naquele momento. Então, eu acho que é uma interação dinâmica, mas eu acho que aí cabe ao profissional identificar também se é o tipo de trabalho que ele quer fazer ou não. Eu acho que esse due diligence do profissional também é importante. É como quando você é candidato a uma vaga de emprego tradicional, né? À medida em que você vai amadurecendo e você sabe que você vai ter mais impacto na organização, você também quer saber se é a organização com a qual você quer se juntar. Sim. Né? Mais cedo, quando a gente se encontrou, a gente falava sobre ética, né? Sobre princípios éticos. Você quer saber quais são as práticas, dependendo do que você assina, do que você faz, né? Da abrangência que você vai ter, o seu nome também está envolvido. Você quer saber do que você faz. Então, eu acho que meio um processo de due diligence, né? Você quer entender se aquela cultura que você quer, com a qual você quer se envolver também. Se existe real intenção de mudança ou não, né? Para não virar picles. Senão fica tudo... Por que algumas empresas implantam isso com sucesso e outras fracassam? Aproveitando esse gancho. Cris, super interessante. Você sabe que eu estava revisando um estudo feito por 2 profissionais seniors da Bain Consulting. Na verdade, é um grupo imenso e um dos braços desse grupo é consultoria. E eles editaram no ano passado um livro que acabou resultando num case também que a Harvard Business Review fez. E eu gostei muito da abordagem deles. Eles avaliaram 2 décadas de organizações passando por transformações. Então, veja que 50% das empresas no universo organizacional maior, vamos usar a amostra nos Estados Unidos, que é onde o estudo foi feito, elas passaram por algum tipo de transformação nos últimos 5 anos.
tá? 1/3 delas estava passando por alguma transformação no ano passado. E é muito interessante que num span de 10 anos, de 2013 para 2023, em 2013, 35% das empresas conseguiam resultado mediano. Então, veja, você tem empresas fazendo um movimento de transformação para apenas 1/3 delas ter resultados medianos. Aí você vem para 2023, nós aprendemos muito, as organizações todas aprenderam muito com o gerenciamento de mudança, vamos colocar assim, de forma que 75% das empresas têm resultados medianos. Caramba. Então, assim, o que esse estudo mostrou é que as organizações estão se acomodando com resultados medianos. Elas estão aceitando isso. Estão aceitando isso. Apenas 12% das organizações apresentam resultado, no coletivo da pesquisa, apresentaram resultados que atendiam aquilo que eles se propuseram quando eles começaram uma mudança. Eu sempre quero olhar e falar assim, mas cadê a solução, né, da minha natureza? Mas qual que é a solução? Nesse estudo também eles apontaram algumas práticas críticas, tá? E daí vem um ponto interessante. Uma dessas práticas é olhar para a mudança de forma contínua. A nossa dinâmica dos negócios, ela é tão mais acelerada que nós temos que olhar para nossas organizações e pensar como é que nós vamos lidar sempre com alguma mudança acontecendo. E como é que nós construímos essa mudança dentro do ritmo da nossa organização. Então, por exemplo, você pode, como líder de uma organização, criar uma agenda semanal onde você trate de assuntos que são relacionados à sua operação, assuntos que são relacionados à sua organização e assuntos que são relacionados à sua estratégia, que é o que está apontando. Vale recorte isso, hein? Como é que está apontando para frente. Repete esses 3 aí. Não, o recorte é para a câmera, né, Cris? Então, vamos lá. Como é que você organiza como é que você coordena a sua organização para que ela consiga tratar a mudança de forma continuada? Então, você está sempre endereçando alguma mudança. Por exemplo, você pode criar uma agenda semanal, onde você tem assuntos que são da sua operação, que você precisa resolver, porque é o seu resultado hoje, assuntos que são da sua organização, que você precisa endereçar, porque você está formatando essa organização para entregar o seu resultado hoje, para entregar o seu resultado do futuro, e qual que é a sua estratégia. Onde é que eu vou estar? Onde é que o meu negócio, onde é que eu quero levar o meu negócio, como é que eu vou formatar esse negócio? Você criar isso e ir sincronizando isso com o ritmo da sua operação, né? Como é que eu continuo? Me fez esse ponto, né, do estudo que eles trouxeram, ele me remeteu à ambidestria, né? Que é a nossa capacidade de tratar o hoje, quais são os nossos resultados do hoje, como é que é o meu resultado financeiro, como é que é o meu bottom line, eu estou entregando aquilo que eu disse que eu vou entregar hoje, mas também como eu mantenho um olhar nas tendências e na inovação, como é que eu mantenho a minha empresa lá no futuro, o que é que vai afetar a minha empresa lá no futuro. Eu acho que esse gerenciamento da mudança de forma contínua, ele tem tudo a ver com essa capacidade da organização e das lideranças de serem ambidestras. Que é um baita desafio, né? É um super desafio, Cris. É um super desafio. No livro Gestão do Amanhã, lá do Salib Neto, ele fala sobre motor 1 e motor 2, né? Me dá uma visão muito semelhante dessa questão de ambidestria, né? Que você sustenta esse motor 1 porque ele faz com que você tenha força para colocar um motor 2 em operação. E esse motor 2 pode ser um negócio completamente novo, né? Como uma empresa, de repente, até nova, ou algum produto novo, algo que faça com que você tenha aqui um olhar para o futuro, né? Até aproveitando aquilo do Rancharan, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar lá. Então, se as empresas não tiverem hoje esse olhar de ambidestria, tá ferrado. É porque a velocidade das coisas, né, Cris? Olha o que nós tivemos de inteligência artificial. Né? E hoje a gente não fala mais em inteligência artificial como, por exemplo, o que é? É assim, como que você usa? Não, é isso, como é que, se você não está usando ainda, como é que você vai usar? Exato. Está aqui, não, se você for construir um post na nossa rede profissional, você já tem a oferta, né? Você quer escrever sozinho ou você quer escrever com a ajuda da nossa inteligência artificial? Então, assim, está aplicada. Eu acho que é disso que você está falando, né? É isso. Ela está aplicada. Então, assim, quem não estava olhando para isso, já entra no movimento de forma desgarrada. Eu tenho usado o ChatGPT quase que no formato do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele durante esses recortes que a gente vê, né, ele não é muito educado, ele é sempre meio duro com as pessoas.
E aí ele fala assim, ó, começa com como, a pergunta. Uhum. Que às vezes as pessoas, ó, não sei o quê. Não, começa com o como. E algumas coisas que você usa no chat GPT, se você pedir para ele o como, é melhor a resposta do que simplesmente você entrar numa conversa com ele, entendeu? É mais ou menos assim. Cultura organizacional é como e põe reticências. Ele te completa aquilo de uma forma diferente do que você perguntar o que é a cultura organizacional. O Cris, isso aqui é muito interessante, porque eu estava vendo a análise de um amigo que faz um excelente trabalho nessa área, né, de tecnologia, desenvolvimento da inteligência artificial, de que uma habilidade que é extremamente requerida para você fazer bom uso é a sua capacidade de escrever. Então, a sua capacidade, você ter o hábito da leitura e se articular na escrita é fundamental para você tirar um bom resultado numa interação, por exemplo, com uma inteligência artificial. Perfeito. Voltando no ponto das práticas críticas, né, para que a mudança seja bem sucedida, então um ponto é tratá-la como se ela fosse contínua, né, incluí-la na sua rotina, no ritmo da sua organização. O outro ponto, que foi uma constatação assim, que fez um eco enorme comigo, que é o gerenciamento da energia da sua organização. É um ponto bastante interessante, a gente pode até mergulhar nele, porque eu acho que a energia do ser humano, ela é finita. E há pouco a gente comentava, né, sobre a questão de você ter hoje no mesmo ambiente de trabalho pessoas que estão tendo burnout, e você tem a entrada de uma geração G que nem quer ser líder, porque ela viu os pais tendo burnout. Ela estava lá nos 14, nos 15, ela viu as pessoas ao redor dela adoecendo por causa do trabalho. Então, ela não quer nem mais essa liderança aqui. Né? Então, assim, como é que você gerencia a energia da sua organização durante um processo de mudança? Eu acho que é um tema que corre o risco de ser negligenciado durante o processo de mudança. Às vezes você até coloca, né, uma liderança específica para gerenciar uma abordagem específica, um tópico mais forte que você está querendo promover a mudança, até coloca uma liderança, mas quando aquilo vai descendo nos níveis da organização, você não olha mais, porque você acha que aquilo vai se dissolver dentro do trabalho, só que as pessoas já estão sobrecarregadas. Então, aí uma dica é não mexer com mais de 2 processos ao mesmo tempo, para você não drenar a energia da sua organização. Em resumo, sobre essa questão de gerenciar a energia. Dos outros pontos críticos, tem um outro que eu achei extremamente interessante também, que é a definição de metas, ao invés para ir do benchmarking, que a gente usa bastante, né? Mas quando você usa o benchmarking, você só olha para aquilo que é possível ser feito, porque outras pessoas já fizeram. Você pode até estressar um pouquinho o target, mas você está falando de coisas que outras pessoas fizeram. Você tem uma referência, né? Você tem uma referência. Agora, ele não basta. Você também tem que trazer a meta para uma posição mais aspiracional. E nesse estudo, eles usam o exemplo da Dell, que já em 2011 começou a se articular para se movimentar de uma empresa que vendia software, da Adobe, não da Dell, da Adobe. Uma empresa que vendia software para uma empresa que levou tudo para a nuvem e hoje cobra por assinatura. E é uma das empresas mais importantes em termos de infraestrutura, né, para a área de tecnologia da informação. Então, a meta é ser mais aspiracional, usar a média liderança, na verdade, para direcionar a mudança, e a gestão do investimento na mudança. Esse é um ponto extremamente crítico, porque eu mesma já construí business cases, né, para defender algo que a gente queria que fosse alterado no jeitão da organização fazer negócios, e a gente tem uma tendência de olhar para aquilo que vai ser economizado para gerar caixa para você despender no processo da mudança. É uma tendência que a gente tem. Essa tendência, ela está presente na esmagadora maioria das empresas que falham. Você veja como isso é importante? Enquanto buscar fundos para gerenciar a mudança, para colocar esse recurso que a gente falou, para você não desgastar a energia da organização, para você colocar as pessoas no lugar certo, tantos recursos quanto você precisa. Esse investimento, as empresas que trabalharam para ter esse investimento antes do processo de mudança e que foram atrás mesmo do fundo, do dinheiro para suportar ali o processo de mudança, elas estão entre as mais bem-sucedidas. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, eu não tenho dúvida disso. O que eu estou indicando aqui são
práticas críticas que foram apontadas em 2 décadas de estudos, que levam as pessoas que levam as empresas, né, a serem mais bem-sucedidas no processo de gerenciamento da mudança. Esse é um resumo. Será que, por exemplo, o resultado que a gente conseguia antes da pandemia, será que a gente vai continuar conseguindo no pós-pandemia? Porque me dá a impressão de que houve uma mudança, sabe, comportamental. Então, isso que você trouxe que é um fato, né? Então, as empresas que buscaram investimento para focar nisso, conseguiram resultado. Será que hoje, se a gente fizer essa busca de investimento, com essa visão nova do pós-pandemia, será que a gente vai ter? Eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas você acha que a gente vai ter um resultado positivo como antes da pandemia? Cris, assim, ouvindo você falar sobre a pandemia, que foi um impacto sem precedentes no nosso tempo, né? E a captação de investimentos me faz pensar se não tem mais a ver com qual é o negócio, sabe? Qual é o negócio, o que é que o negócio está propondo? Porque você vê também um crescimento grande, vamos falar trazer aqui, que nos Estados Unidos é mais comum você ver, falo da minha própria vivência lá, né, minha experiência de vida lá, que as pessoas comuns, meus colegas de trabalho, estivessem envolvidos, por exemplo, com o mercado de capital aberto, com risco variável, falando de investimento pessoal, né? Isso é muito comum. Eu atribuía isso, no momento em que eu tive essa constatação, ao fato de que muitas organizações têm suas matrizes nos Estados Unidos, né? Então, as pessoas estão muito mais desenvolvidas no que diz respeito ao gerenciamento do próprio capital. Então, falando de captação de investimento, você vê mais no Brasil hoje do que nunca mais pessoas atuando no mercado de capitais. Quando você fala do mercado de capitais, você fala de papéis, por exemplo, que estão captando investimentos para uma grande empresa porque ela quer fazer uma melhoria. E até pela causa, de repente, que ela defende, né? Pela causa que ela... Não é? Sim. Não é? Já existem até fundos que têm empresas que valorizam práticas ambientais, sociais e de governança, né? Então, eu fico com a impressão de que tem mais a ver com isso. Quem é essa empresa no pós-pandemia? Porque foi uma transformação excepcional. Então, todos se transformaram muito. As empresas também tiveram que olhar para dentro e se transformar, né? Muitas coisas que foram adaptações do período da pandemia, elas continuaram como aprendizado. Então, assim, quem é que está captando o valor? Acho que tem mais a ver com isso. Quem é? Qual é o caso que ela consegue contar para captar esse investimento? A gente estava até um pouco antes, né, no bastidor aqui, falando um pouco sobre o ESG, né? Aí você estava comentando da importância do S, eu concordo com você. Será que esse ponto, por exemplo, se a gente tiver o foco mais no S, é mais fácil conseguir captar o recurso, ou não, eu tenho que estar mais no ambiental? O que você acha que facilita para a visão do mercado quando a gente tem uma ação de ESG? Não sei se você tem alguma experiência disso também, ou alguma vivência disso. Eu não sei se... eu tenho alguns pensamentos aqui que eu vou tentar organizar. Primeiro, eu acho que a sigla, ela só tenta trazer de forma rápida, né, para uma conversa coloquial, todo um conceito que passa pelos cuidados que uma organização tem com o meio ambiente, pelos cuidados que uma organização tem com com as pessoas que estão dentro e todo o seu entorno, com o cuidado que uma organização tem com práticas éticas, com o cumprimento das leis, regras, normas internacionais. É só uma forma de empacotar, vamos dizer assim, é uma embalagem, né, que foi percebido que nós estamos vivendo novos tempos, né? Então, eu não sei se focar em um pilar, por quê? Se é uma organização que demanda um alto consumo de energia elétrica, por exemplo, e nós sabemos que é uma crise séria, né? Nós já ficamos, eu me lembro, um ano depois que eu voltei para o Brasil, 2014, nós tivemos uma crise hídrica violenta, nós tivemos apagões, então Verdade. assim... Como é que essa empresa está se articulando para que no futuro ela tanto dependa menos de energia, como um insumo para a produção dela, quanto ela possa buscar alternativas para suprir a que ela precisar. Então, assim, é como ela se articula naquilo que é super crítico ali para
para o negócio dela. Uma empresa geradora de resíduo, como as mineradoras, né? Você tem 2 acidentes num espaço de tempo curtíssimo. Eu estou falando acidente para não entrar muito forte, mas são catástrofes, né? São tragédias imensas, Mariana e Brumadinho. Então, assim, você tem uma organização que é geradora de muito resíduo. Como é que essa empresa está se articulando para diminuir a geração de resíduo, para gerenciar o resíduo que ela produz? Então, assim, que isso tem impacto no meio ambiente. Uma empresa que tem uma demanda muito forte de mão de obra, a gente já teve escândalos na área de vestuário, por exemplo, de grandes marcas utilizando uma mão de obra escrava. Então, assim, eu acho que depende um pouco, qual que é seu negócio, como é que você está se articulando para a longevidade? Como é que você está se articulando para a sustentabilidade? Independente da roupagem que você queira colocar nisso. É preciso, eu acho que o momento que nós estamos, na minha visão, é preciso que as organizações olhem para isso, porque não diz respeito a olhar para trás e dizer, o meu resultado financeiro, ele foi muito bom no ano passado, né? Eu entreguei retorno aos acionistas, tá bom. E daqui 10? E daqui 20? E daqui 30 anos. Porque quando você está falando, por exemplo, do mercado de ações, você não compra para vender o ano que tem. Claro que tem, quem compra para vender amanhã. Mas quem é investidor dos grandes fundos, da BlackRock, esses grandes fundos, na verdade, estão articulados muitas vezes ao redor de captação de pessoas que estão investindo nos fundos para aposentadoria, né? Então, elas estão pensando daqui 20, 30 anos, ou deveríamos estar todos, né? Então, assim, como é que você diz que você entregou valor ao acionista no ano passado, mas você também vai entregar valor ao acionista daqui a 20, 30 anos. Então, eu acho que é mais essa articulação. O que afeta o seu negócio, qual que é a dor do seu negócio e como é que você se articula para isso. Eu acho que isso é mais chave. Você sabe que você foi falando, me veio um insight aqui, né? Então, nós tivemos realmente um tempo recente, inclusive, a questão do trabalho escravo, né? Sobre a empresa do vestuário e tal, né? O que aconteceu depois? Porque parece que, assim, o pós, ninguém acompanha. Então, e aí, estou pensando isso agora, que não tive nenhuma análise para poder falar a respeito, mas pensando o seguinte, essas pessoas tinham um trabalho escravo. Aí foram lá e falaram assim, acaba com essa indústria, acaba com essa empresa. Como será que estão essas pessoas agora, depois que passou isso, né? Porque é muito fácil a gente falar vivendo uma realidade diferente da deles. Eu imagino, por exemplo, uma situação imaginar que fosse na África, uma situação dessa. Foram lá e tiraram, então tira essas indústrias daqui, ou acaba com esse processo e tal, e essas pessoas, de repente, não tinham outra coisa para fazer que não fosse essa. Será que existe um apoio, né? Alguma coisa que dê continuidade para isso? Senão, assim, só fui lá, acabei com o trabalho escravo. Como fizeram aqui no Brasil, né? As crianças de 14 anos não podem mais trabalhar agora, só as de 16. O que aconteceu com esse gap de 2 anos? Porque tinha adolescente de 14 anos que ajudava a sustentar a casa. Se eu não dei nada para essas pessoas, o que elas ficaram fazendo desses 14 aos 16? Nossa, Cris, esse é um aspecto super polêmico, controverso e cheio, e ainda que vai se mostrar, né, ao longo do tempo. Eu quero acreditar que existe um movimento aí paralelo ao capitalismo, como ele se desenvolveu até hoje, que ele vai para uma região, assim como o Brasil já foi no passado, para grandes indústrias. Elas vinham aqui, se instalavam aqui, a mão de obra era barata, as condições de trabalho eram qualquer uma. Com o tempo, o mercado se articula, os trabalhadores se articulam, então você tem novas normas de segurança do trabalho, você tem novas normas de saúde, você tem luta por salários melhores, e daí o valor fica mais alto. Daí o que o capital faz? Ele vai para um outro lugar. Eu quero acreditar no seguinte, da mesma forma que a gente se organizou a estrutura no Brasil, o Vietnã, a Índia, outros países, né, que são hoje essa fonte de mão de obra barata, que foram uns 10 anos atrás, quando a gente teve esse escândalo da indústria do vestuário, que eles têm hoje condições melhores de trabalho, ao invés das indústrias, eu vou sair daqui, não, porque a roupa continua na loja. Sim. Ela continua sendo feita. Tênis de uma marca famosa, que a gente sabe, continuam sendo feitos. Então, como é que o que eu quero acreditar, na verdade, é que houve articulação e as condições de trabalho melhoraram. Porque essas marcas, elas prestam conta. Se você procurar
fortemente, elas sabem que elas têm que vigiar isso porque elas são muito expostas nessa área. Então, a minha crença é de que as condições melhoraram lá. Eu precisaria pesquisar para ver se realmente elas melhoraram. Não é um país que eu conheço tão profundamente também, mas eu quero acreditar que as práticas lá melhoraram. Eu acho que essa conversa sobre a exploração, né, da mão de obra, ela é uma conversa super interessante, extensa, polêmica, e acho também que ela passa, Cris, por um tema extremamente sensível. Qual que é a capacidade do consumidor de pagar mais pelo mesmo bem? Porque quando você compra, não é possível. Eu estava umas 3 semanas atrás na Alemanha, entrei numa loja, mas isso vale para qualquer outro país, entrei numa loja de fast fashion. Eu estava com 2 jovens, né, e elas entraram... Se você vai comprar uma blusinha por 10 euros, 15 euros, você tem que pensar que alguma coisa você vai pagar 15, 50, 60 reais numa blusa. E você vê na loja do lado uma blusa, a mesma blusa parecida por 250, primeiro você tem que ver que o material provavelmente ele é inferior, mas tem que ter alguma coisa de mão de obra ali no meio. Então assim, essa pergunta, esse questionamento... Assim, eu procuro me fazer, particularmente, se eu vou comprar alguma coisa. Isso não me parece nem... Eu andei com elas pela loja, eu estou mencionando essa porque é a minha última experiência recente, a última vez que eu entrei numa loja fast fashion, mas é olhar assim e pensando, gente, eu falei com elas, falei, isso tem que ter alguma coisa errada aqui. Isso não é possível isso aqui que eu estou vendo. Então, eu acho que é uma discussão longa também. É um outro podcast. Pensar, por exemplo, em softwares piratas. Não é uma exploração da mão de obra. Quase que um roubo, né? Mas você entende que assim, se você comprar o original, você vai pagar X mil reais, e se você, de repente, baixar ele na internet e fazer alguma coisa lá, você não te custou nada, e você está usando aquilo de forma gratuita. O Cris, você sabe que eu acho que ele conecta isso um pouco com cultura, vamos falar assim, há 25 anos atrás, dirigir no Brasil era muito pior do que dirigir hoje. Como é que nós promovemos essa mudança? Meu esposo está no Brasil há uns 27 anos e ele traz esse ponto que é muito marcante para ele, de quando ele chegou no Brasil para começar hoje. Como é que nós chegamos nesse ponto? Educação e punição. Você conta como é que é para ser feito e você pune. Por exemplo, baixar música, pelo menos era quando eu estava lá, uma década atrás nos Estados Unidos, baixar uma música de uma plataforma sem pagar por ela, estudantes universitários nas residências. Na época era isso, assim, né? Nas residências estudantis, a polícia chegava lá, no quarto dele, e prendia o estudante baixando. Então, assim, é educar, dizer que não, que é muito difícil aqui por todo o contexto complexo social que a gente tem, é educar e punir. Você tem que ter as duas em paralelo. E assim... Para quem está ouvindo a gente aqui, estamos falando sobre cultura, porque... Sobre cultura, totalmente. É o comportamento que esse país tem, ou que aquela região tem, que permite ou não permite, né? É uma questão meio de crenças e valores ali, né? Porque eu costumo dizer que nossos valores nos unem e as nossas crenças nos separam, né? E a medição dos valores também tem a ver com isso. Se você perguntar, por exemplo, hoje as pessoas não compram tanto CD piratas, né, porque você tem outras formas de obter música. Mas na época que vendiam CDs ou DVDs piratas, quando você perguntava para as pessoas, se você desse um valor para ela, tipo assim, se custasse R$3 um CD ou um DVD original, você compraria o original ou compraria um pirata pelo mesmo preço? Pô, compraria obviamente o original. Daí você começa a mexer na escala de valores. Aí a pessoa já vai, não, entre pagar 30, 40 reais num original e pagar 3, 4 ou 5, até 10 reais num pirata, prefiro pagar no pirata. A pessoa não tem o sentimento de que ela está fazendo algo incorreto. E talvez, me permita pelo julgamento, que pode ser um julgamento da minha parte, faz isso porque enxerga tanta corrupção no país, e aí nós estamos falando do Brasil, poderia ser qualquer lugar do mundo, né? Enxerga tanta corrupção ou tanta falta de retorno do dinheiro pago nos impostos, que acha que assim, eu não tenho retorno do que eu faço mesmo, então para que eu vou pagar imposto? Para que eu vou... Ô Cris, você sabe que aí entra a definição de ética que eu gosto muito, né? Que é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Que é seu ou não é, mas... É complexo, que você está falando, não sei se é uma questão de julgamento seu, mas é relatos que eu já ouvi. Não, eu faço isso mesmo, porque olha lá, né?
Se eu pago os meus impostos direitinho, eu não vejo os meus impostos sendo bem utilizados. Não tem um retorno sobre ele, né? E não que eu não defendo essa posição de nenhuma forma, Claro. né? Porque eu acho que você tem que tomar a sua decisão de seguir aquilo que é correto e influenciar se você acha que não é justo, né? Você segue o que é correto e você influencia para mudar se você acha que aquilo não é justo, como qualquer outra legislação. Mas estamos falando sobre cultura, Sim, como se molda a cultura de um povo também. total. Antes de eu vir para uma próxima pergunta aqui, ainda falando sobre cultura, veja o que está acontecendo, por exemplo, nesse momento tão trágico. A gente comentou um pouco sobre o Rio Grande do Sul, né? Não tem como evitar esse tema, né, Eu Cris? não sei em que momento as pessoas estão assistindo, né? Em que mês, em que ano, de repente está assistindo esse podcast, mas nesse momento o Rio Grande do Sul está vivendo a maior tragédia da história. E aí você vê, é uma cultura bastante rica, né? O Rio Grande do Sul é bastante rico em diversas coisas, né? Coisas boas, outras nem tão boas, como a gente vê, por exemplo, um machismo muito forte ainda na cultura do Rio Grande do Sul, né? Enfim, eles estão acostumados com aquele tipo de cultura, que eu acho que hoje ela não é mais... ela não é o ideal, de repente, para o momento que nós estamos vivendo. Em contrapartida, tem um monte de outras coisas maravilhosas no Rio Grande do Sul, que eu sou fã, tenho muitos amigos lá, tem família lá. Aí você vê, tanta gente disposta a ajudar, seja de lá ou de fora, né? Mas vamos pensar nas pessoas de lá. Ao mesmo tempo que você vê gente assaltando casas. Lá, a pessoa saiu de casa porque a casa estava inundada e tem gente invadindo as casas para... Cara, como é que pode você ter uma cultura tão forte dentro de um estado e você ter pessoas que vivem, parece que não são dali? Você entende que... É o caos, né, Cris? A instalação do caos. É uma situação caótica. E daí você tem pessoas agindo em extremo porque ela consegue justificar aquilo para ela por Sim. A, B ou C, né? Mas é absurdo, sim, sem dúvida. São bairristas de alguma forma, né? A região sul, a região de Minas, eles têm um comportamento onde eles valorizam muito a cultura deles. E como que pode não respeitar as próprias pessoas dali, entendeu? Eles podem argumentar que não são de lá, Cris. Pode, Uma né? brincadeira. Não, Mas de alguma forma, né? Eles, tá vivendo lá, cara. Como é que pode? É um negócio muito maluco. É um jeitão. Mas complexo. É complexo. O tipo de sociedade que nós geramos e alimentamos no Brasil como um todo, né? É complexo. Então, uma pergunta para você aqui, ó. Qual a importância de tratar a transformação como um processo contínuo em vez de uma mudança transitória? O Cris, acho que a gente até tocou um pouquinho nesse ponto, que o transitório é uma abordagem tradicional, né? De décadas e décadas atrás, mais de 50 anos atrás, que é uma abordagem que fala assim para você, olha, se você... Veja, décadas e décadas atrás, que velocidade que a gente tinha nos negócios, né? Mas você tem uma determinada situação, é como se você descongela, né? Você sensibiliza para a mudança, aí você entra e implementa a mudança, diz quais comportamentos, etc e tal, se a gente estiver falando de cultura, e você congela novamente e segue a vida, né? Então, vem, diz assim, não tá legal, interfere, consolida e segue a vida. Isso funciona, e ainda pode ser que seja o caso, tá? Numa fusão, por exemplo, que a gente pode falar mais se você quiser, mas num ambiente de intensa mudança e de velocidade, eu acho que a velocidade é o que interfere aí. Por isso, não tratar tanto quanto se fosse transitório, porque se você olha para a inteligência artificial, por exemplo, você tem que trazer ela para a sua rotina, né, como a gente falava, para o ritmo da sua organização, e ela vai continuar dentro da organização. Perfeito. Né? E tem que continuar prestando atenção, porque outras... Então, assim, colocar essa mudança no radar da organização, no ritmo da organização, para que ela continue sendo relevante e seja sustentável ao longo do tempo. Então, eu acho que a grande diferença é essa, Cris, velocidade. Velocidade com que o mundo e os negócios acontecem. A velocidade e energia tem conexão, não tem? Porque eu fico imaginando o seguinte... A gente volta para Einstein aí, né? Não é? Mas não é. Eu acho que tem conexão. Porque eu sei que a energia, a gente pode ter uma visão dela um pouco mais quase que espiritualizada. E acho que ela existe, inclusive. Inclusive, tá aí a medicina moderna para nos ajudar a provar, né?
E detalhe, né? Coisas simples mostram a mudança de energia. Se a gente pegar, por exemplo, o Guilherme está operando a nossa câmera lá, se ele deixar a câmera escura para quem está assistindo agora e só ouvir a gente, a energia de quem estava assistindo muda imediatamente. Então, existe uma coisa que a gente não consegue enxergar, mas a gente sente. Esse é um tipo de energia, né? E acho que assim, ela talvez seja muito forte, inclusive, de você perceber um líder quando chega numa área, por exemplo, quando ele chega na empresa, muda imediatamente a energia daquele ambiente que ele está lá. Né? Nós aqui, se entrar uma outra pessoa, a porta do estúdio estivesse aberta aqui, alguém ficasse em pé ali, e a gente não conhece, muda a energia da gente falando aqui, porque você fala, o que é esse, né? esse poste que está em pé aqui, né? Então, eu acho que esse é um tipo de energia que as empresas deveriam dar atenção, porque eu acho que também influencia na cultura, que pode ser, inclusive, a energia do fundador, como você comentou agora há pouco. Que é manifestada em atitudes, né? Sim. A gente falou, né, sobre isso. Você perguntou sobre energia e velocidade, né? Eu acho que a velocidade como as coisas estão acontecendo é meu pensamento, né? Que esse aumento de velocidade das coisas, ele consome mais energia das pessoas da organização. E daí eu já volto naquele ponto de gerenciar a energia da organização. Né? O que é essa energia? A capacidade produtiva, né? A capacidade intelectual, quanto esforço as pessoas precisam colocar para ter algo realizado, né? Para efetivado. Eu acho que existe uma relação direta, né? De consumo mesmo. E estou olhando disso também numa questão de inspiração. Imagina o seguinte, nós estivéssemos gravando aqui o podcast. Espécie aqui. Estou hoje aqui com a Eliana. Eliana, seja bem-vinda nesse nosso programa de hoje. Cara, eu imagino que quem está assistindo do outro lado vai falar, meu, pelo amor de Deus, que é isso? Então, mas para nesse exemplo, porque na verdade você vai imprimir uma cultura, esse seu podcast, você vai dizer, o meu podcast atende a esse grupo de pessoas aqui, eu entrevisto de pessoas que estão aqui nessa mesma vibe, né, nessa mesma vibração, e eu atinjo um público que gosta dessa vibração. Eu acho que vamos até mudar, né? Nossa, eles estão só o podcast mesmo, né? Estão morto ali, né? Muito bem, Eli. Ó, uma das perguntas que tinha aqui, você já falou que essa questão da energia organizacional. Tem uma outra coisa aqui que você também já comentou, que é a questão sobre o uso de aspirações ao invés de benchmarks, né, para definir metas. Você já também tocou falando sobre isso aqui, já falamos sobre isso. Como é que é o teu olhar de metas? Para mim, a meta ela é quase como se fosse a agulha da bússola. Como é que é isso para você, esse olhar de metas versus essa questão de cultura, talvez uma cultura focada numa liderança humanizada? Então, como é que você concilia daí? Eu não separo as duas coisas, não. Você tem que saber, né, onde é que você quer chegar. Senão, né, nenhum vento é favorável para um barco, Sêneca, se não me engano. Nenhum vento é favorável para um barco que não sabe onde quer chegar, né? Você tem que medir, né? O Jeff Melt, quando assumiu a GE, dizia, na época eu trabalhava para a GE, ele dizia que tudo aquilo que é medido é feito, né? Se você nem sabe o que é significativo. Se eu criar esse processo, ele vai me levar ao quê? Né? Qual é a melhoria que ele vai proporcionar? Qual é o impacto, na verdade, né? É um desejo de medir um impacto. Eu sempre fui um RH, quando eu era head de desenvolvimento, frustrada com a limitação que a gente tem de medir quanto a movimentação que você faz em termos do desenvolvimento das pessoas impacta efetivamente no resultado. No curto prazo, né? Você consegue olhar isso no longo prazo. Mas no curto prazo era super difícil de medir, né? Quando a gente estava... Então, assim, algumas medidas, elas são mais complexas. Mas você precisa dizer qual que é seu alvo. Porque senão, como você chega lá? Eu pelo menos para mim, assim, na minha visão, no meu desenvolvimento, eu não acho que é diferente. Uma empresa humanizada, ela pode ser uma empresa... Porque é a bandeira que eu estou levantando e aquilo que eu quero ajudar as organizações a terem como meu trabalho. Sim, resultado financeiro. Sim, resultado de produtividade. Você precisa de métricas. Mas não a despeito
da qualidade de vida das pessoas ou do meio ambiente, mas é do conjunto das coisas, é ter esse resultado promovendo um ambiente onde as pessoas queiram estar. Eu tenho certeza que isso afeta o resultado. Sim. Isso já está medido ao longo do tempo, né? Como já faz muitas décadas que a gente tem interesse no tema de desenvolvimento humano, desenvolvimento de liderança, pelo menos 3 décadas, isso já está medido, impacta efetivamente. A gente, esse personagemzinho que está em cima da mesa nossa aqui, que é o Nel. É simpático. Ele é a nossa inteligência artificial. Então, dentro da plataforma nossa de gestão de aprendizagem, tem o Nel. Né? É a ideia de um assistente mesmo, né? A gente fala muito de assistente hoje, né? Você tem um assistente do iPhone, você tem um assistente do Google, tem a Alexa, né? E a gente tem o nosso Nel aqui que responde algumas coisas, obviamente não aqui na nossa sessão de podcast, mas dentro da plataforma. A ideia de materializar ele foi justamente tentar humanizar um pouco, porque quando você conversa com a inteligência artificial sem sentir ou sem ver ela, parece que tem uma certa objeção, sabe? Tem um pouco de resistência. Né? Fala no serviço de atendimento ao cliente, passando pela inteligência. Quem gosta? Né? Quem gosta daquela interação? Mas você não acha que melhorou um pouco hoje? Não, melhorou muito. Melhorou muito, né? Muito. Os serviços de tradução e os serviços de atendimento ao cliente melhoraram muito. De quando se começou, né? Dos modelos iniciais. Mas foram desbravadores, né, Cris? Sim. Foram desbravadores. Eu recentemente tive um trabalho com uma grande empresa do ramo de educação corporativa e eles colocaram o atendimento deles, um tutor artificial e um tutor humano. A pessoa não sabe com quem ela está falando. Inclusive, no mesmo canal que funciona dentro do WhatsApp, em algum momento sai a inteligência artificial e continua um humano falando com ela. Uhum. Mas eles fizeram a pesquisa de nível de satisfação dos clientes. Como que era o nível de satisfação com aqueles que interagiram só com a inteligência artificial e com os que interagiram só com humanos? Hoje, a nota já é maior com a inteligência artificial. Verdade. Porque a maneira como o ChatGPT, por exemplo, né, que está na base disso, responde, parece um humano. E talvez de forma mais rápida e mais completa, né? É previsível, né? Sim. Então, estamos num só vai aumentar. De evolução fantástico, gigante, né? Gigante. Para quem não tinha celular aos 15 anos, né, Cris? Nossa. É uma revolução que nós estamos assistindo. Quando a gente trabalhou junto, não existia celular. Não. Mas vamos pular esse capítulo, Cris. Um telefone gigante na minha mesa, cheio de botão de ramal. Uma telefonista. Nós tínhamos uma telefonista, né? Que ela ficava atrás da minha salinha. Exatamente, Cris. Exatamente. O meu computador parecia a cabeça do ET, né? Aquele meio frame. Eu acho maravilhoso o que nós pudemos assistir de evolução. E daí fica essa chamada, né? Para viver sempre no momento presente, para a gente não perder. E a gente interagia na hora do almoço, né? Não tinha celular. Hoje as pessoas não estão lá só... A gente tinha uma sala, ficavam batendo papo. Esse é um traço, outra discussão imensa, né? De como isso está moldando a capacidade, inclusive, intelectual. Uhum. Eu me lembro da sala, a gente tinha uma sala grande, um espaço grande. Na frente da sala da diretoria. Na frente da sala da diretoria. A gente ficava batendo papo no almoço ali. Papos filosóficos. Que coisa, né? Boas lembranças. Vamos ver se a próxima pergunta aqui, olha, acho que até a gente abordou uma parte dela também. Como que a média liderança pode impulsionar a mudança dentro de uma organização? Ô Cris, um ponto que eu acho que vale a pena destacar aí é que... E esse sempre foi um receio que me acompanhou, a sobrecarga de uma determinada camada, né? Porque a média liderança, você recorre a ela muitas vezes. E quando você está implementando um processo de mudança, é mais inteligente recorrer a ela. Porque a alta liderança está muito removida da operação em si, para saber como as coisas, o que é feito e como as coisas são feitas. Porque você precisa disso. Você precisa de alguém que entenda exatamente o como, por que as coisas são feitas, né? O que é feito, por quê, como. E se você coloca alguém da linha de frente, ele está muito envolvido no dia a dia, né? Tirar as ervas daninhas ali da operação mesmo. Então, a média liderança, você recorre muito a ela. E, de novo, eu chamo a questão da responsabilidade por quem está por trás da articulação do processo de mudança, de gerenciar a energia da organização. Porque você vai colocar mais tarefas sobre a média liderança. Quais são
as ações que você vai ter proativamente para gerenciar essa energia. Então, eu acho que nesse ponto, de a média liderança é o melhor canal para alavancar um processo, vamos dizer assim, de mudança, mas ela também, assim como nós estávamos falando de proteger a energia, gerenciar a energia da organização como um todo, a gente não pode negligenciar isso. Como fazer isso? Como é que eu preparo um líder desse? Cris, você sabe que o tema do desenvolvimento da liderança, eu tenho um incômodo muito forte quando eu ouço muito sobre o líder precisa ser assim, ele precisa ser assado. Mas esse meu incômodo, ele não é porque não precisa ser, mas porque o ser humano, né, para você ter um bom líder, você precisa ter um bom ser humano. Né? Lembra lá no começo, quando eu estava me apresentando, que você estava me falando, né, você me apresentou com o meu desenvolvimento profissional, você falou, mas eu também venho desse meio aqui de família, e você tem um aspecto social, você tem a comunidade na qual você está engajado, isso te forma como um ser humano, né? A beleza é que tanto como ser humano, como líder, né? Porque você põe um ser humano na posição de líder, e ele chegou lá por uma série de razões. Eu acho que o que a gente pode debater e questionar é como as empresas selecionam as pessoas para a posição de liderança e como as empresas preparam, porque eu acredito de uma forma assim visceral no desenvolvimento humano, ou não teria trabalhado com isso minha carreira inteira. Então, eu realmente acredito no desenvolvimento. E o que eu acho lindo, e volto no tema da cultura, que quando você desenvolve comportamentos positivos, comportamentos que alavancam o ambiente, que tornam ele mais agradável, cada uma daquelas pessoas vai levar isso para casa, vai levar isso para a comunidade, vai levar isso para a igreja, e você está semeando bons seres humanos melhores, eu acho, de uma forma geral. Então, quando a gente fala da liderança, como fazer esse gerenciamento, tem algumas características. Você me faz lembrar de um estudo do Ecossistema Inova, que é a minha escola, trabalha muito com tendências e inovação, não uma escola que é minha, mas é uma escola da qual eu venho, que fala muito de tendências e inovação, e eles fizeram um trabalho, inclusive um estudo com apoio da Michael Page, no ano passado, e conversaram com uns 300 executivos, e tentando o tema era ambidestria, e dentro dessa questão da ambidestria, né, que tem a ver com a liderança, é uma liderança ambidestra, que vai gerenciar essa mudança, que vai gerenciar essa energia, eles identificaram 13 características dos líderes que tornam um líder mais eficaz para lidar com essa complexidade da mudança e da ambidestria que nós estávamos falando. Dessas 13, algumas foram citadas como sendo as mais importantes se alguém fosse gerenciar. A maioria dessas características são as coisas que a gente está acostumado a ouvir, tá? Comunicação eficaz, lidar com mudanças rápidas, com agilidade. Algumas se destacaram, tá? Essas que se destacaram foi, não ineditamente, também não tem nada de muito inédito, né? Mas esse olhar para o futuro, né, ter esse interesse, essa curiosidade, esse olhar para o futuro, ter empatia e influência. Empatia como a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, e a influência como a sua capacidade de convencer, na verdade, eu vou simplificar, mas convencer as pessoas a fazerem algo sem você usar o poder do seu cargo, né? Mas só através do poder da influência. A adaptabilidade e a criatividade. E a gestão do risco. Esses foram alguns dos pontos citados como sendo chaves que um ser humano tenha para que ele possa ser um bom líder e gerenciar um ambiente com nível de complexidade como o que a gente está discutindo. Posso fazer uma pergunta difícil? Você pode, Cris. Perguntar você pode, sempre. A gente tem, por exemplo, empresas conhecidamente no mercado por ter uma cultura muito faca na caveira, como é o caso da Ambev. Eu não sei nem se ela ainda é assim hoje. Mas, verdade. Né, um líder que passou por lá, ou que foi formado por lá, você acha que ele vai para uma outra organização, ele consegue ser diferente, ou ele sai com aquele mesmo estilo de liderança? O Cris, você lembra quando a gente estava falando de cultura, nós falamos sobre o que reforça uma cultura, são os perfis que você recompensa, que você promove. Se você tem um líder que cresce numa organização, que tem
características de agressividade, né? E tudo que essa característica de agressividade reflete na forma como as pessoas agem, né? Nas atitudes, como é que ela é demonstrada. Se ele cresceu nessa organização, é sinal de que ele foi recompensado pelos comportamentos que ele está apresentando, né? Então, assim, quando você vai contratar, você tem que olhar para a sua empresa e pensar o que eu quero que a minha empresa se torne, né? Qual que é a cultura que eu quero prevalecer na minha organização. E o líder da mesma forma, se ele tiver chegado a um ponto da carreira dele que ele diz, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou me desenvolvendo com esse perfil que não é o perfil com o qual eu me identifico, eu quero mudar de cultura. Então, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho qual que é, ou você quer transformar a sua empresa, por isso você está trazendo um perfil mais agressivo, ou aquele perfil quer se transformar e por isso ele quer essa cultura. Faz sentido, Cris? Faz sentido. Eu fico lembrando aqui de uma frase que eles falavam, né, que é algum autor que falava que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, Sim, né? Não acredito muito nisso, apesar de ter uma certa verdade, né? Tudo tem alguma coisinha. Você pode defender várias linhas. Se fosse uma verdade, por exemplo, Nelson Mandela teria saído da cadeia depois de 27 anos, teria se tornado o que as pessoas que ele conviveu, né? E ele fala que ele não se transformou porque a mente dele nunca esteve lá, foi só o corpo que esteve lá, né? Então ele saiu de lá com boas intenções, querendo fazer o bem, porque ele entende que a mente nunca esteve lá. Mas eu não sei se na verdade das empresas, se é tão assim, sabe? Eu acho que o cara sai da empresa e ele quer implantar aquele tipo de gestão, aquele tipo de cultura, e acaba sendo expelido, né? A cultura faz isso, né? A cultura espelha o que não entra no... Vamos lá, se eu tenho um grupo, né, de comportamentos e que eu disse que eu vou apreciar ali na minha cultura, que você vai ser reconhecido por isso. E eu digo isso para todo mundo. E a maior parte das pessoas está se comportando daquela forma na maior parte do tempo, quem não está acaba se destacando de uma forma negativa ou a organização vai chegar à conclusão de que não vale mais a pena ter aquela pessoa, a própria pessoa muda. Esse é fato. Não aguenta, né? É. Eli, dentro de tudo que nós falamos aqui, ainda tenho mais perguntas para você. E se deixar aqui, não para de chegar pergunta, viu? Seguinte, como dar forma à cultura organizacional e quais são os passos práticos para construir uma cultura? Cris, é simples e não é, né? Nós falamos de alguns pontos durante a nossa conversa até agora, mas articulando, é um exercício feito para dentro. Tá? Não é um exercício de benchmarking, não é um exercício que você vê o que outras empresas estão fazendo e você traz para dentro da sua. Você tem que olhar para dentro e identificar qual é a cultura que existe aqui hoje. Lembra que a gente falou? Ela está lá. Ela existe, ela existe, ela está lá. Você precisa articular em palavras qual é essa cultura que existe aqui hoje, né? Quais são os comportamentos que a gente está recompensando, o que as pessoas demonstram, quais são os rituais que a gente usa para reforçar esses comportamentos, mesmo que não seja intencionalmente, né? Porque daí você vai fazer toda essa leitura do seu ambiente, você vai ler o propósito do seu negócio. Para que meu negócio existe? Né? O que eu quero com esse meu negócio? Qual que é a minha estratégia de longo prazo? Né? Quais são as atitudes e os comportamentos que a minha população, eu queria evitar a palavra deve, mas quais são essas atitudes e comportamentos que vão levar, né, a esse propósito, ao cumprimento desse propósito que o meu negócio tem e a essa estratégia que eu tenho aqui para o futuro, né? Como é que é isso? Como é que seria isso em palavras? E isso é articulado pela alta liderança. Porque ao articular isso, ao você fazer o exercício de ter alta liderança num workshop, colocando em palavras o que eles acreditam que vai ajudar a viver o propósito e atingir a estratégia de longo prazo, isso vai começar a ser incorporado. Entendi. E tem que estar incorporado na alta liderança. Depois disso, um passo muito prático é como é que você conta isso para as pessoas, como é que você sensibiliza, como é que você treina, como é que você escolhe pessoas que vão falar sobre isso dentre a sua população interna e acredita, a sua cultura atinge o seu cliente, ela chega até o seu cliente. Concordo. E o seu cliente vai reconhecer que existe uma cultura dentro da sua organização. Eu já vi isso acontecer assim inúmeras vezes, já experimentei isso. O seu cliente vê isso. Então você faz essa articulação interna
mas imprescindível, Cris. Já falei algumas vezes, não vou cansar de me repetir. Você reconhece incrementos, você reconhece pequenos progressos, você reconhece que você está numa jornada, que a cultura é viva, que o que você quer a maior parte do tempo, a maioria das pessoas apresentando os comportamentos que vão levar ao propósito, que vai tornar a vida das pessoas melhores, que vai tornar um ambiente de trabalho melhor, mas você, em inglês se diria walk the talk, né? Você executa segundo as suas palavras, você vai promover de acordo com aquelas atitudes, você vai recompensar de acordo com aquelas atitudes. Então você precisa viver, a cultura precisa ser vivenciada. Então depois de toda essa articulação, é colocá-la à prova do dia a dia e manter o olho naquilo que está mudando, né? Se um ritual, por acaso, como implementação da cultura, conheço uma empresa que tem uma cultura linda, que é uma empresa, inclusive, de fundador, tá? Uma empresa centenária, internacional, bastante internacional. E eles têm uma prática de um café da manhã com a liderança. Um ritual. Todos os líderes passam por aquela experiência, todos os líderes lideram aqueles cafés da manhã. É um bate-papo bastante informal, não é sentado ao redor de uma mesa, é mais ou menos alguma coisa na sua copa, uma coisa informal, leve, mas é um ritual daquela organização. Se esse ritual vai deixando de acontecer e ninguém está vigilante, né? Muitas vezes a gente usa essa referência, inclusive a área de gestão de pessoas da organização, né? Ela não é responsável pela cultura, ela não é um guardião da cultura, né? Quem é que está prestando atenção se esses rituais estão deixando de acontecer? Mas daí não é só implementar o ritual de novo, é olhar por quê. Por quê? Talvez ele não seja mais relevante daquela forma e você possa criar um outro ritual que continue sustentando a sua cultura. Entendi. Percebe? Uma pergunta muito importante lá no início da implementação da cultura é entender se, quando você lê a sua cultura atual, eu preciso só fazer alguns ajustes ou eu preciso fazer uma revolução. Na minha cultura, se você precisa fazer uma revolução, talvez o que você está vivendo hoje seja desalinhado com o seu propósito. Então é olhar para dentro como é que é o meu propósito, qual é o meu objetivo de longo prazo, qual é a minha estratégia, e articular isso e viver isso. E estar vigilante, né? Se você realmente está vivendo isso. Essa revolução é complexo, né? Evolução é uma coisa. A revolução ela é traumática. Não precisa ser. Não precisa ser. Se você conseguir... Vamos dizer que uma revolução possa acontecer porque você tinha uma... Você deve numa cultura mais, sei lá, se humanizada seria o melhor termo, é que ela ainda é, né? Eu também faz tempo que não acompanho o caso. Pelas literaturas, né? Ela sempre foi reconhecida dessa forma, né? Transformar ela daquela cultura para uma cultura mais humanizada, e não quero dizer que ela não fosse humanizada, ela era humanizada do jeito dela, é uma revolução. Porque a gente até hoje... É intenção. É agir com a intenção de, né? E a articulação possível não é de um trabalho de 3 meses, evidentemente. Sim. Mas é possível. Eu acredito. Ela virou uma espécie de entidade. Não é? Porque se ela não é mais assim hoje, a gente não sabe. Se ela não é mais assim hoje, a gente continua falando. É verdade. Não é? Isso. Me lembro até do exemplo da Peugeot no livro do Yuval Harari, lá do Sapiens, né? Quando ele fala da Peugeot, que ele fala assim: a Peugeot existe, independente de existir carro, independente de existir a fábrica, você nunca vai falar que não existe a Peugeot. Esse é um exemplo, né, que ele contextualiza no livro. E virou uma entidade. E a gente ainda usa como exemplo, você tem toda a razão. Mas eu acho que é possível. Eu realmente acredito. Acredito tanto nisso que faço disso a minha forma de trabalhar. Né? Realmente acredito. Eu já vi mais de um exemplo, eu já participei dessas transformações. Eu acho que as pessoas precisam entender o que elas ganham com isso. Né? Eu participei de um trabalho lindíssimo, do qual ele foi um momento muito marcante para mim no meu trabalho com cultura. Já tem algum tempo, bastante tempo na verdade, numa indústria em que nós criamos um time de multiplicadores daqueles valores. Então quem falava sobre os valores eram pessoas, qualquer funcionário articulava os valores, e nós trabalhávamos em duplas. Eu já estava na minha primeira posição de liderança em recursos humanos na época, e a minha dupla era uma analista de almoxarifado, que
Por acaso, nós caímos na mesma dupla, uma das melhores relações que eu já construí até hoje, mas o nosso background era diferente, né? As exposições que a gente tinha tido profissionalmente eram diferentes. E nós fizemos dupla, e uma vez ele liderava a sessão, outra vez eu liderava a sessão, e ele me ajudava, ele liderava e eu ajudava, eu distribuía o papel e etc e tal. E foi um trabalho fenomenal, porque nos colocava, nós vivenciamos aquilo que a gente estava falando. Inclusive, indo trabalhar no mesmo turno, indo fazer a entrega, né, do trabalho de falar sobre os valores, no mesmo turno dos funcionários. Então, se o funcionário entrava às 6 da manhã, a gente começava o nosso trabalho às 6 da manhã. O funcionário entrava às 10, a gente começava o nosso trabalho às 10. Então, assim, é possível, mas precisa ter uma intenção e uma articulação ao redor daquela intenção. Se você tem dificuldade de fazer isso, já sabe quem você tem que procurar, né? Ó. Tá aqui o meu cartão, nosso comercial. Deve vai falar com ele. Eli, você deu uma aula até aqui para todos nós. E agora eu vou fazer uma pergunta que vai servir muito para o momento em que nós estamos vivendo aqui. Consultoria grátis. A gente está num momento de crescimento acelerado, de vários desafios. E neste movimento nosso, nós estamos buscando fazer aquisições. E quando a gente pensa em aquisição, nós já fizemos outras. A parte mais complexa. Obviamente a financeira é uma parte complexa, mas a parte mais complexa é a cultura, de juntar a cultura das duas empresas. É muito difícil, muito desafiador, custa caro, leva tempo. Às vezes você perde talentos por conta dessa dificuldade dessa cultura. Então, quando a gente pensa em fusão, como que a gente faz para juntar essas culturas? Cris, que pergunta deliciosa. E eu vou começar pela leitura, porque quando se fala de fusões e aquisições, existe uma série de formas de fazer isso entre a fusão e a aquisição, né? Existe aí uma graduação de formas que você articula o negócio, vamos dizer assim, entre a fusão e a aquisição. Vários formatos, né? Então, assim, a reflexão sobre o porquê aquilo está acontecendo. Né? É porque eu estou adquirindo tecnologia nova, é porque eu quero aquele campo fabril, não é porque eu quero o know-how da equipe, eles têm um know-how que me demoraria muito tempo para eu adquirir. Então, a razão daquela, vou chamar de fusão e aquisição, mas tudo entre um e o outro. Sim. A gama, né, de possibilidades de fazer negócio. E, inclusive, você tem hoje joint ventures para desenvolver uma tecnologia para as duas empresas que estão desenvolvendo ganharem tempo, duas ou mais, né? Ganharem tempo no desenvolvimento. Então, assim, qual que é a razão? Porque isso também vai determinar se você está fazendo um takeover, né? Se você vai simplesmente pegar a organização para você, se você está fazendo uma parceria, que tipo, né? Essa motivação, esse tipo de negócio que está se formando. Tem um processo que, pelo menos é a minha percepção, que quando você está falando em empresas de menor porte, não que seja necessariamente o seu caso, mas eu vou me referir a uma empresa de menor porte, então, às vezes ele é negligenciado, que é o que a gente chama de due diligence, né? A empresa A vai adquirir a empresa A entra na empresa B sobre um termo de confidencialidade e ela esmiuça a empresa B. Ela entende os processos operacionais financeiros de gestão de pessoas e etc., de resíduos de meio ambiente, as fábricas, o estado físico das fábricas, ela faz uma exploração daquele negócio antes que o negócio seja fechado. Né? É claro que já é num processo avançado, mas a qualidade dessa due diligence, a qualidade dela também vai te ajudar a ter um plano de integração de qualidade lá no futuro, se você realmente fazer a aquisição. Mas a qualidade da due diligence também pode te ajudar a medir, na verdade ela te ajuda, né? Ela te dá isso, a medir o espaço entre o que é, né, que você deseja e o que é que aquela empresa tem nesse momento. Porque eu tô falando assim, o que é que você deseja, não como a sua empresa é, porque muitas vezes você pode adquirir uma organização que é do mesmo tamanho que a sua. E eu tenho exemplos bons e não tão bons na minha vivência, mas você pode adquirir uma empresa que tem o mesmo tamanho que você. Você quer que aquela empresa espelhe exatamente a cultura que você tem hoje, ou você está aberto para algo novo que vai se informar?
De repente você está trazendo um ferramental, lembra que a gente falou de cultura, de rituais, de ferramentas e de valores? Sim. De repente você está trazendo um ferramental novo para a sua organização, pode alterar a sua cultura, né? Então você vai criar algo novo. A importância desse processo de due diligence é você medir essa distância. Então, você entende? Você tem que já ter um raciocínio bom do que é que você deseja. Por isso que é tão importante entender o porquê que você está fazendo aquela fusão ou aquisição. Depois, toda essa avaliação do que existe hoje lá. Se for o caso, avaliação do que existe hoje aqui na empresa A, avaliação do que existe hoje na empresa B. Qual que é a distância entre as duas e o que eu quero que se torne? Essa avaliação, ela é crucial. Né? É você entender o que é para você poder articular o que venha a ser. Entender o que é para falar do porquê. O porquê nós estamos juntos. É isso? O porquê ele vem até um pouquinho antes, né? Do porquê que eu estou fazendo essa fusão ou aquisição, né? E entender o que uma empresa é e o que a outra empresa é. Qual que é a distância? Olha, vamos lá. Eu tenho a empresa A e a empresa B, são do mesmo tamanho, só para ilustrar, né? Então, as duas juntas vão formar a empresa B. Qual que é a cultura que eu quero aqui nessa empresa B? Vai ser uma empresa mais ágil do que a A é? Vai ser uma empresa mais ágil do que a B é? Ou a B vai ter que diminuir um pouquinho o ritmo para poder caber aqui nessa estrutura que eu estou construindo na minha AB? Né? Então, entender essas distâncias me ajuda a trabalhar com um dos passos extremamente importantes, né, que vem logo depois de você eleger uma liderança de dedicação exclusiva. Se você realmente, a gente falou, colocar o seu investimento onde estão as suas palavras, né, no seu discurso. Sim. Ter uma dedicação exclusiva, uma liderança sênior de dedicação exclusiva, inclui uma excelente oportunidade de desenvolvimento de novos líderes para o negócio, tá? Mas uma liderança de dedicação exclusiva, uma boa compreensão dos processos, da operacionalização dos processos dos dois lados, dependendo do tamanho, né, que a gente está falando. Inclusive, foi a minha última experiência, você tem um representante, vou usar a reestruturação, né, a nova organização, com que cara teria um representante de RH daqui, um representante de RH daqui, e as duas pessoas trabalham juntas para compor aquele departamento específico, né? As duas têm a visão do departamento, elas vêm e compõem. Então você tem uma liderança de dedicação exclusiva e você tem outros profissionais que vão ter aquilo como responsabilidade primária. Então, de novo, você tem que ter certeza que você está cobrindo a operação como ela é hoje, para ela continuar acontecendo, mas você tem que dedicar atenção à mudança. Intenção, de novo, é você ter a intenção de fazer uma articulação boa, bem elaborada, tá? Aí é ter um bom plano de ação. Então você já entende o seu porquê, já entende o gap, né, o quanto você tem que caminhar, porque o quanto você tem que caminhar é o que vai te dizer quanto esforço você vai colocar num plano, né, num plano de integração, quantos recursos você vai ter que colocar por processo, né? Gerenciar a energia das duas organizações, sem dúvida, colocar investimento por trás da sua intenção de articular um bom processo de mudança e depois trabalhar com as pessoas, né? Agora, nada disso que eu falei até agora se sustenta se você não tiver comunicação. A comunicação é a espinha dorsal em fusão e aquisição. Você vai sempre comunicar, desde que você já esteja liberado para fazer a comunicação. Ainda vão existir capítulos que você não sabe ou você não pode falar sobre, mas você vai dizer, eu não posso falar sobre. Entendi. Mas você mantém uma comunicação com todos os stakeholders, né? Seu público interno, seu público externo, porque você precisa manter as pessoas confiantes de que alguém está olhando para o processo de uma forma que vai ser bacana. Na minha última experiência, eu e o presidente lideramos de mãos dadas assim, o processo de preparar a empresa para a chegada do novo dono. Porque realmente a diferença de tamanho nós éramos 10% do que a empresa é hoje. Então, assim, eu me lembro, assim, vividamente, uma frase que nós dissemos o tempo todo era: a mudança será muito boa para a grande maioria das pessoas, para a esmagadora maioria das pessoas, vai ser muito boa. E para quem não for, as pessoas ou vão se acomodar aqui ou vão buscar novos caminhos. E de fato foi o que aconteceu. Então eu encontro as pessoas hoje e eu fico muito tranquila porque o que nós articulamos com transparência e comunicação constante era verdadeiro, foi o que aconteceu.
Então, eu acho que a espinha dorsal de todo o processo é uma comunicação muito bem articulada, Cris. Eu tô vendo o tempo ali, tô preocupado com a sua agenda e eu tenho mais 2 perguntas que eu queria te fazer. Pode fazer, Cris. Aproveitando esse gancho que você trouxe, né, sobre a empresa ser 10% do que é a nova empresa, como é que foi isso para esse presidente? Porque deve ser complexo, porque você teoricamente está deixando de ser dono. Teoricamente. E a outra pergunta que eu queria te fazer é qual o tempo mínimo que você, da experiência que você já viu ou viveu, é possível fazer para que essas culturas se encontrem? Porque me parece ser algo muito complexo, né? Então, o Cristiano, teve um momento que nós estávamos falando sobre cultura e que nós falamos sobre, você diz assim, olha, aqui, para continuar o meu exemplo, nessa empresa B, nós preservamos o comportamento XYZ, né? E a maior parte do tempo, a maioria das pessoas absorveram aquela mensagem, vão fazendo o trabalho delas e vão demonstrando esses comportamentos. E uma ou outra pessoa se sobressai de forma, não se encaixa, ela não se sente bem naquela cultura, e ou a empresa acaba desligando, ou a pessoa acaba se desligando. É minha experiência que num processo de fusão e aquisição, e de novo, todo, né, o espectro entre um e outro, você também acontece a mesma coisa. Você tem aqui, vamos dizer que na sua pergunta, né, uma empresa muito menor, uma empresa muito maior. Aqui nessa muito menor, provavelmente você tem pessoas que cuidam de processos completos, né? Sim. A pessoa cuida daquele sistema, vamos dizer assim, de A a Z, né, naquele sistema. Aqui numa empresa maior, a possibilidade de você ter isso fatiado, ela é muito maior. Gigante, né? Então você não tem mais uma pessoa cuidando de um sistema, você tem de um processo, de uma parte de um processo. E pode ser que algumas pessoas que cuidavam desse sistema inteiro tenham um nível de senioridade, a maioria se acomoda ali numa outra posição que possa estar em aberto, uma outra posição que é criada pela reorganização, e algumas pessoas não. O que é crucial é que o respeito esteja nessa cultura da AB que você está criando. Porque a forma como você vai tratar as pessoas, seja as que ficam, as que saem, mas especialmente as que saem, ela dá um recado para quem fica. É verdade. Né? Quando verdade. for a minha vez, é assim que eu vou ser tratado. E isso é uma ferramenta, uma ferramenta não, mas é um ponto de retenção e engajamento extremamente crítico. Essa projeção de que se é assim que as pessoas estão sendo tratadas quando elas saem, quando for a minha vez vai ser assim também. Então eu acho que esse respeito à senioridade que as pessoas tinham na organização anterior, esse é um ponto crítico, inclusive. Por isso que eu insisti tanto em falar, olha para a empresa B, vê como é, olha para a empresa A, vê como é, valoriza o que é. Teve uma outra experiência que eu tive, como é mais recente, né, essa aquisição, mas teve uma experiência que foi uma iniciativa que realmente foi minha, como guardiã da cultura, né. Essa é uma empresa que foi adquirida menor, uma empresa respeitadíssima, muito respeitada pelos clientes, pelos fornecedores, de uma cultura bastante forte, uma cultura bastante articulada. Nos últimos anos, eu trabalhei com a empresa há 7 anos, mas antes de mim, já tinha alguém trabalhando nessa articulação de cultura, né? Uma empresa muito bacana, de um nível de colaboração alto, pessoas muito engajadas. E você tinha pessoas que tinham 30, 35 anos de empresa. Então, uma das ações que eu liderei localmente não tinha nada a ver com o plano global de comunicação ou do processo. Então, é muito importante você abrir esse espacinho também, né? Um espacinho para que localmente as pessoas possam fazer alguma coisa. Eu não pedi autorização, mas eu fiz porque eu sabia que era importante para que as pessoas fossem tranquilas para um futuro. O logotipo da empresa era extremamente importante para as pessoas. Nós fizemos uma cerimônia, nós estávamos em plena pandemia, nós tínhamos 3 prédios, 3 escritórios e fábricas, etc. Então, nós não podíamos pegar as pessoas mais antigas de empresa e fazer só com elas. A gente manteve, as unidades estavam isoladas, né, uma da outra. Então, nós fizemos as 3 cerimônias de retirada do logotipo da recepção. E as pessoas foram recebendo letras do logotipo, dependendo do tempo de casa que elas tinham em cada um dos prédios, né? As pessoas com maior tempo de casa estavam no escritório onde fica a fábrica, efetivamente, e a pessoa mais antiga da organização recebeu a letra que representava, que era a primeira letra do logotipo da empresa. Pode parecer nós mesmos, você está falando disso, é uma coisa tão simples. O impacto disso na organização foi tremendo.
Foi tremendo, realmente assim, eu recebi fotos no meu celular da pessoa, assim, eu coloquei essa letra aqui. E foi muito importante para mim isso. Então você precisa ter esse respeito a tudo que foi construído, porque isso é a vida das pessoas. A pessoa dedicou mais de 30 anos para a construção de um negócio que ia mudar, né? Ia se descaracterizar, ia virar uma outra coisa, né? Ele vai virar, era um negócio, vira uma fábrica de um conglomerado muito maior, de um grupo muito maior, né? Então, como é que você trata esse legado com respeito, né? O que foi feito até ali? Como você trata isso com respeito para que a pessoa possa dizer, eu fecho esse meu ciclo aqui com essa organização, eu sei que ela vai mudar, eu vou receber talvez atribuições novas e vamos ver, vamos lá, vamos seguir em frente. E foi assim que a gente entregou a organização. Que legal. É um dos trabalhos dos quais eu mais tenho orgulho, inclusive. Estou entendendo, então se eu fizer uma aquisição eu posso contratar você. Estamos com a empresa aberta, Cris. Muito bem. Sempre que eu puder ajudar, em qualquer segmento. Antes da gente encerrar, eu queria que você dissesse, ou trouxesse, de repente, alguma indicação de livro, alguma série, algum filme que você... Uau, Cris! Pode ser algo que você está assistindo agora, pode ser algo que você fala, não, olha, esse livro aqui, ou esse filme aqui, ele representa, dá para ver bem a cultura. Uau! Poxa, Cris, o que me vem agora à mente, eu lembro da história, eu dificilmente consigo lembrar, tá? Do título. É bem difícil mesmo. E é um exemplo pesado, mas às vezes eu acho que a gente precisa ter boas referências de como é que comportamentos muito negativos se instalam para que a gente esteja mais atento e tenha mecanismos de prevenção. Eu assisti recentemente, talvez enquanto eu vá falando eu me lembre, se eu não me lembrar eu te forneço depois, eu peço a você para adicionar nos comentários do vídeo, mas foi um filme, acho que com 3 horas de duração, estava numa plataforma de streaming, e que fala sobre o crescimento na verdade não fala sobre o crescimento do nazismo na Alemanha, mas sobre uma das primeiras perseguições do nazismo na Alemanha, que foi as pessoas que tinham indicações de doenças mentais, por exemplo, de depressão ou do aspecto autista, então foi a população alemã que estava fora daquilo que era considerado padrão, que era considerado norma, né? Que era aquilo que era normal, a população que estava fora. Ele é extremamente interessante, porque você vê as coisas antes, a história antes daquilo que a gente está acostumado a ver, que é a perseguição aos judeus, mas antes disso acontecer, o que estava acontecendo em prol de uma mentalidade de construção de uma raça perfeita, né? De seleção, na verdade, de uma raça perfeita. É a cultura extrapolada, né? Aqui nós estamos falando de um momento de história da cultura de uma nação, mas tem um aspecto bastante importante, eu tenho bastante intimidade com a cultura alemã. Sim. E de como a população, de uma forma geral, foi manipulada e foi mantida com um olhar desviado disso, né? Não vendo exatamente o que estava acontecendo. Mas esse foi muito marcante para mim, porque eu acho que tem esse exemplo, tem de como é que as coisas se acontecem através de rituais, comportamentos, atitudes, e às vezes a gente não tá alerta. É a influência da liderança, né? Não me lembro ainda do nome, mas eu peço, é uma falta minha, eu dificilmente guardo o título. Eu me lembro, quando eu visitei Auschwitz, tinha muitas informações, além dos... Você fica meio... É chocante, né? Muito chocante, eu diria. Então, muito material do que eles vendiam lá, inclusive em português. Eu queria comprar tudo, queria ler tudo. Voltei assistindo um monte de documentários. E era interessante como você via, por exemplo, a liderança que Hitler exercia dessas pessoas, porque as pessoas passavam os seus dias nos campos lá, né, matando as pessoas, né, fazendo absurdos. E final de semana jogando bola, fazendo churrasco com a família, como um ser humano normal. Como se aquilo fosse desprendido. E aí volta pro trabalho, então assim, é uma coisa muito maluca de você enxergar, porque elas tinham lá o carinho com os filhos, né, aquele cuidado com a família, e quando vai pro campo de concentração, era um ser desprezível. A gente falava agora no café, né, Cris, sobre desumanização. A desumanização. Você não olhar o outro como se ele fosse um ser humano também. Olhar como se ele não fosse. Né? Eli, vou te dar um mega poder, e aí você tem nesse momento o celular de todas as pessoas do mundo estão conectados no seu WhatsApp. Que mensagem você mandaria para essas pessoas? Para ficar dentro do tema?
Você, a mensagem é sua. Você manda na mensagem. Não é minha, não é autoral, mas não importa qual seja a pergunta, o amor é sempre a resposta. É muito mais fácil falar do que fazer, mas não importa a pergunta, o amor é sempre a resposta. Que beleza, hein? Como é que te acha na rede? Eu estou bastante ativa no LinkedIn, mais recentemente, não bastante ativa. Nós vivemos novos tempos em que pessoas são muito ativas, não é meu caso. Eu tenho um network pessoal muito forte também, né? Mas tenho o meu LinkedIn, que é Eliana Schmidt, direto. Fiquem à vontade para pesquisar. Tá bom? A Elevate também está conectada à minha página. Te agradeço mais uma vez aceitar aqui o meu convite. Obrigada, Cris. Foi muito obrigada. Explorei do seu tempo aqui, estourei absurdamente, mas te agradeço demais por estar junto aqui. Foi muito esclarecedor, foi uma aula para todo mundo. Cris, obrigada. Muito obrigada por abrir o espaço mesmo. Um prazer para mim. E vamos marcar outras. Tá bom, Cris. Tá bom? Tá jóia. Muito obrigada. Obrigado. E para você que esteve com a gente até agora aqui, viu a importância da cultura? Certamente você vive ela, sente ela, e talvez precisasse dar um pouco mais de atenção, porque você como líder, como todos nós somos, seja líder de si, seja líder de outro, ou seja líder de negócio, a sua liderança certamente vai impactar e já impacta na cultura. Pode ser dos filhos, pode ser da empresa, pode ser de qualquer ambiente. E vale a pena você estar atento. Quer implantar isso na tua empresa? Procura pela Eli aí na rede, que ela vai te ajudar. Tá bom? Obrigado por estar até aqui. Te vejo no próximo episódio. Tchau.